Há programas de rádio, programas de televisão e numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro e os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e ensinos pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas de entretenimento, tudo custando grandes somas, mas, apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu espírito e não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Agora, quero lhe mostrar quão diabólico tem se tornado esta ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Será que não podem entender que, se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem tem tudo de Deus e a igreja não tem nada? Dizes: estou enriquecido. Isto literalmente significa: eu tenho riquezas espirituais. Isso soa como o milênio com ruas de ouro e a presença de Deus. Porém, eu me pergunto se isto é assim. É a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de Deus? Vamos examinar esta jactância laodicense do século XX à luz da palavra? Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo esses assim chamados homens espirituais e influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros da melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas, a prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo de danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vícios de narcóticos, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal, e a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente e é o que não entendo. Isto não é verdade. Eles estão falidos espiritualmente, não sabem. Dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Observe como se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vamos passar. Porém, há poucos. Todavia, hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheio do Espírito. Cheio do Espírito? Você pode chamar de cheio de Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, shorts e calças compridas, frentes únicas e bermudas colantes, todas pintadas como Jezabel? Se estas são ativadas em traje honesto,
Se estas estão ataviadas em traje honesto, como convém a mulher cristã, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exposição de desonestidade. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas, Hollywood faz isso, mas ouçam, senhoras, ainda se vendem fazendas e máquinas de costura. Você não tem que comprar o que estas lojas e depois usar isto como desculpa. Este é o assunto seríssimo na qual estou entrando. Você não leu na Escritura que quando um homem atenta numa mulher, em seu coração a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? E suponha você se vestisse de tal maneira que viesse a provocar isso? Isso faz de você sua parceira no pecado, ainda que você estivesse completamente desapercebida disto, sendo uma verdadeira virgem sem tais desejos. Todavia, Deus a tem por responsável e você será julgada. Agora, eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém, irmã, você está erradíssima no que está fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em lugar de véu. Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido, e é sua glória. Quando você cortou seu cabelo, expressou que deixou a liderança do seu marido. Assim como Eva, vocês saíram e continuaram a sua própria conta. Vocês conseguiram o direito de voto. Vocês tornaram os empregos de homens, vocês tomaram os empregos dos homens, vocês deixaram de ser femininas, vocês devem se arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isso não fosse suficiente e ruim, muitas de vocês conceberam a ideia que podiam invadir os púlpitos e os ofícios da igreja, que Deus reservou para homens e somente para homens. Agora toquei num ponto sensível, não é verdade? Bem, mostre-me um só lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou uma mulher para pregar ou exercer autoridade sobre o homem, e eu pedirei desculpas pelo que disse. Você não conseguirá encontrar que eu esteja errado. Eu estou certo porque permaneço com a palavra, e na palavra, se você fosse espiritualmente rica, saberia que é verdade. Não há nada verdadeiro senão a palavra. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Vocês não podem assumir um lugar entre o ministro, vocês não podem assumir um lugar entre o ministério quíntuplo de Efésios capítulo 4 e não exercer autoridade sobre homens. Irmã, é melhor você dar ouvidos a essa palavra. Não foi o Espírito de Deus manifestando-se uma vez cheio do Espírito que ele disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um. Eles dizem a mesma coisa. Alguém cometeu um erro, alguém foi enganado. Desperte antes que seja tarde demais. Satanás enganou Eva, sua mãe. Ela está enganando as filhas agora. Que Deus possa ajudá-la. De nada tenho falta. Ora, quando alguém diz de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo eu tenho tudo. Ou poderia estar dizendo, eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isto de maneira que quiser. E tudo combina com o fato de que a igreja está satisfeita. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que tem tudo ou que tem o suficiente. Ela é exatamente isto que encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que ela tem a revelação e o poder da verdade? Ouça os batistas e eles têm tudo, ouça os metodistas, eles têm tudo, ouça a Igreja de Cristo e todos estão errados, menos eles. Ouça o que os pentecostais dizem e eles têm a plenitude da plenitude. Agora,
eles sabem que estou dizendo a verdade a respeito deles, porque nenhum de seus manuais diz diferente. Ele o redigiram tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram tudo. Deus simplesmente tem mais nada a oferecer. E há os que simplesmente não querem mais nada. Eles não creem em cura e não a querem, embora esteja na palavra. Há os que não aceitariam o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os céus e lhe mostrasse o sinal. Agora, todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente, todavia isto é a verdade. Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Vá em frente, faça isso. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la se esta igreja tem tudo o que necessita. Por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos? Como se não tivesse tudo isso e entanto tinham muito mais do que se tem hoje.